Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quinta-feira nós vamos analisar a contratação do atacante colombiano Kevin Velasco pelo Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o novo reforço do Furacão. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo informações da equipe do canal Tretes TV aqui no YouTube, em parceria com o jornalista argentino Yair Yugt, o Atlético Paranaense acertou a contratação por empréstimo de uma temporada do atacante colombiano Kevin Velasco, cujos direitos econômicos pertencem ao Puebla do futebol mexicano. Para contar com o jogador, o Atlético Paranaense pagará ao Clube do México a quantia de $200 mil, cerca de R$1.200.000, por um empréstimo de uma temporada, que terá uma opção de compra no valor de $1.200.000, cerca de R$7.200.000, ao término desse período, uma opção que poderá se tornar obrigação de compra caso o Velasco dispute 50% das partidas do Atlético Paranaense e o clube seja promovido da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas será que é um bom reforço para o Furacão? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então aguardem que a gente já volta com a nossa primeira arte. E a nossa primeira arte, como sempre, é para responder a pergunta: quem é Kevin Velasco? Velasco é um ponta-direita colombiano canhoto que pode atuar também pelo lado esquerdo do ataque, com 1,68 m de altura, 27 anos de idade completados no último dia 30 de abril, que iniciou a carreira pelo Cúcuta Desportivo no futebol da Colômbia e também na Colômbia defendeu o Atlético Futebol Clube e o Deportivo Cali antes de se transferir para o futebol mexicano e assinar contrato com o Puebla em julho de 2023. E para nós entendermos um pouco melhor o que esperar de Kevin Velasco com a camisa do Atlético Paranaense, nós vamos fazer uma análise comparativa entre as estatísticas do colombiano na última edição do Clausura da Liga Mexicana com os números dos extremos do Atlético Paranaense na última edição do Campeonato Brasileiro, os três principais: o uruguaio Agustín Canóbio, o argentino Tomás Coelho e o brasileiro Julimar. E eu prefiro restringir essas análises, esses scouts, às estatísticas das ligas nacionais, excluindo campeonatos estaduais, no caso do Brasil, e eventuais copas, continentais ou nacionais, por considerar que a amostragem é mais extensa e mais homogênea em relação ao número de partidas e à qualidade dos adversários. E no caso do novo reforço colombiano do Atlético, nós vamos perceber que o número de partidas e a minutagem são muito mais baixos na comparação com Agustín Canóbio, Tomás Coelho e Julimar. O Velasco perdeu espaço no elenco do Puebla no segundo semestre de 2024. Além disso, o atacante colombiano não marcou gols e nem concedeu assistências nos seus 236 minutos. Em termos técnicos, ele é quem menos pratica ações com a bola por 90 minutos, com 42 ações por 90 minutos, é quem menos completa passes nesse período de 90 minutos, com 15,6, e também o menos preciso passando a bola, com um índice de 74% de acerto. Por outro lado, os números de passes decisivos, com 3, e cruzamentos completados por 90 minutos, com 1,5 e 33% de precisão, são mais altos do que os dos atacantes rubro-negros, porém, eu acredito que isso esteja relacionado também ao que se chama em análise estatística de desvio padrão. Como a nossa amostragem em relação ao Velasco nessa edição do Clausura da Liga Mexicana é de baixa minutagem, a tendência é que a gente tenha uma distorção quando ele consegue algumas boas jogadas nesses 236 minutos que ele de fato disputou. Falando um pouquinho então de dribles, ele é quem menos completa dribles num período de 90 minutos, com 1,1, e só supera o Agustín Canóbio em precisão nesse quesito, com 50% contra 46% do meio atacante uruguaio. O número de perdas de posse de bola é idêntico ao do Julimar, que é o menor entre os quatro, e inferior, portanto, ao de Agustín Canóbio e de Tomás Coelho. Fisicamente, a gente percebeu lá na nossa primeira imagem, o Kevin Velasco é um jogador bem baixo, acaba tendo desvantagem em duelos físicos no geral, e é quem menos vence duelos terrestres, com 3,4 nesse último período, e o menos eficiente também nesse aspecto, com 45% de índice de eficiência. Em duelos aéreos, ele até consegue superar o Agustín Canóbio no quesito em números absolutos, com 0,4 por partida contra 0,2 do uruguaio, porém o índice de sucesso é mais baixo, é o mais baixo de todos, e cerca de metade do segundo mais baixo, que é do próprio Tomás Coelho, com 39%, tá? Em termos disciplinares, como ele realmente jogou muito pouco, não tem nada para ser reclamado. E a novidade no vídeo de hoje, gente, é que como a nossa amostragem inicial ela é bem restrita, nós vamos aproveitar que no Clausura da Liga Mexicana em 2024, o primeiro semestre, o Kevin Velasco entrou em campo mais vezes e vamos fazer uma nova análise, uma segunda análise comparativa para entender como ele
tendo mais minutos se posiciona entre os extremos do Atlético Paranaense, tá? E nessa nova comparação, a gente percebe logo de cara que, embora o número de participações diretas em gols tenha se continue baixo, né? Ele é menos da metade do Agustín Canóbio e um quarto daquilo que fizeram Tomás Coelho e Julimar. No restante, a gente percebe uma melhora bem significativa. O Velasco passa a ser o segundo jogador que mais pratica ações com a bola por 90 minutos, com 55,2. Se mantém como quem menos completa passes por 90 minutos, porém se torna o passador mais preciso da nossa análise comparativa, com 84% de índice de precisão. Ele segue com bons números nos cruzamentos e passes decisivos e se torna o vice-líder em grandes oportunidades criadas na competição. O Velasco também salta para o posto de segundo jogador com mais dribles completados para cada período de 90 minutos, com 2,3 e um índice de precisão de respeitáveis 50%, e tem um ganho também no aspecto físico. O ritmo de jogo beneficia o jogador, que passa a ter 5,5 vitórias para cada período de 90 minutos em duelos terrestres, com um índice de eficiência de 50% nesse quesito, o que o coloca aí numa posição bastante respeitável. E porém, o que a gente tem aí de negativo é que até pela estatura de 1,68 m, ele acaba ficando realmente bastante atrás de qualquer comparação, inclusive com o Canóbio aí nesse último período. Em termos de aspectos disciplinares, ele fica mais ou menos parecido com todos, então também nada a reclamar nesse sentido. Voltando então para a tela cheia, gente, para arrematar o vídeo de hoje, dizendo que o Kevin Velasco chega ao Atlético Paranaense para preencher uma lacuna importante do elenco. Tanto a da diretoria quanto a comissão técnica vinham buscando no mercado esse ponta direito canhoto que pudesse abrir o corredor externo para as ultrapassagens dos laterais, seja o Dudu, seja o Raim Palácios. E isso, especificamente, o Velasco realmente tende a oferecer. É um meio atacante que joga aberto, digamos assim, um jogador bom num contra um, com alguma velocidade, uma boa visão de jogo, certa precisão aí na execução de passes, inclusive de viradas, de lançamentos, de cruzamentos. E eu entendo então que sim, o Velasco pode ser útil para o Atlético Paranaense, especialmente num contexto de Série B de Campeonato Brasileiro. Porém, e aí eu já digo isso para que você ajuste as suas expectativas, eu não esperaria inicialmente um grande número de participações diretas em gols, de gols e assistências do Velasco. A última vez que ele realmente acumulou bons números nesse sentido foi no segundo semestre de 2022, no primeiro semestre de 2023, no finalzinho da passagem dele pelo Deportivo Cali, antes de ser contratado pelo Puebla, portanto, tá? E fica bem claro, então, que o Atlético contrata um Velasco em baixa no Puebla, na expectativa de recuperar o melhor nível do atacante colombiano. E se conseguir, a tendência é que realmente o Velasco se transforme em uma peça importante da equipe comandada pelo técnico Maurício Barbieri. E eu acredito, inclusive, aqui entre nós, que um Velasco a 75% de rendimento já deva se tornar uma peça bem importante para o Atlético Paranaense na Série B do Brasileirão. Porém, não é uma contratação que me empolga, gente. A gente já falou aqui em mais de uma ocasião que eu sou contra, inclusive destaquei muito a importância de que se contrate com base em desempenho técnico recente, algo que o Atlético Paranaense falhou de maneira muito repetitiva nas últimas temporadas. E, mais uma vez, em relação ao Velasco, o Atlético contrata não baseado naquilo que ele vinha sendo, mas baseado naquilo que o Atlético espera que ele volte a ser. Agora, lógico, sendo um jogador que chegará invariavelmente para vestir a camisa do Atlético Paranaense, eu fico na torcida para que o Kevin Velasco possa realmente recuperar o seu melhor nível, se tornar uma peça importante e ajudar o Atlético na busca pelo objetivo de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas e você, gente? Gostaram da contratação do Velasco? Não gostaram da contratação do Velasco e por quê? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal de R$ 4,99 você tem direito a participar de um grupo de WhatsApp exclusivo para membros, prioridade no recebimento de respostas nos comentários deixados nos vídeos aqui do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. Então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.